As formas de violência são diversas, desde uma agressão física até mesmo o abandono. Situações enfrentadas por crianças e adolescentes com deficiência que foram debatidas no encontro promovido pela APAI. O encontro reuniu profissionais de diversos segmentos para debater formas de combater a violência contra pessoas com deficiência intelectual. Esse encontro, ele prioriza detectar nas pessoas com deficiência a questão da violência e da violação de seus direitos. De acordo com o censo do IBGE de 2010, as pessoas com algum tipo de deficiência representam 24% da população brasileira. Elas ficam mais vulneráveis à violência ou violação de seus direitos. Pensando nisso, a APAI de São Paulo criou um projeto que visa defender os direitos da criança e do adolescente com deficiência intelectual. A questão da equipe do município está sendo capacitada para poder verificar e detectar as pessoas que estão sofrendo a violação de seus direitos. Especialistas explicam que as situações de vida dentro da própria casa da pessoa com deficiência são os tipos de violência mais comuns. A negligência é a mais comum, abandono em alguns momentos, uma violência física, uma violência psicológica. De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, esses debates são fundamentais para que se mude a realidade dessas pessoas. O Conselho está reunindo as entidades, conhecendo o trabalho desenvolvido, para depois fazer uma proposta, conhecer a realidade e fazer uma proposta. A cidade de Rio Claro retratada por meio da arte. Esta foi a proposta deste ano da Mostra Novos Olhares, que está em sua 14ª edição. Os trabalhos já podem ser conferidos em exposição no Centro Cultural. Aquarelas, nanquim, a óleo, fotografias. Essa é a 14ª edição da mostra, que tem por objetivo valorizar e incentivar os artistas de Rio Claro. Obras individuais, mas que são determinantes para registrar as várias facetas da cidade, dos moradores e de sua história. Tem coisas bonitas na cidade, Porque ela é baseada na cidade, tanto quanto a sua arquitetura, a sua cultura, as pessoas, o que compõe a cidade, os seus vãos e desvãos. A mostra, nesse ano, recebeu mais de 50 obras inscritas. Uma comissão julgadora formada por 7 artistas locais escolheu 5 obras para serem premiadas. Uma delas de uma artista que participou pela primeira vez de uma exposição. Ana é formada em desenho de moda e começou a se interessar por pintura durante as aulas na faculdade. A partir daí, ela se encantou pelas percepções proporcionadas pelas artes plásticas. Tive muitas matérias relacionadas a desenho de observação, história da arte. Vivian começou a realizar trabalhos como artista plástica com 7 anos. Em 10 anos de carreira, conquistou muitas premiações, inclusive na mostra Novos Olhares, que recebeu a medalha de bronze. Comecei com 7 anos, desde criança, Daí fui crescendo, aí depois, a partir de 2000, e o pessoal me convidaram para participar da mostra de arte. A gente poder ter o olhar do artista sobre a cidade também nos ajuda a pensar um pouco sobre a cidade, sobre a sua constituição, as coisas bonitas, as coisas feias, a maneira como ela está organizada. A exposição segue até o dia 5 de dezembro com entrada franca, sempre das 9 da manhã às 9 da noite no Centro Cultural, que fica na Rua 2, número 2880, na Vila Operária. E hoje, quarta-feira, é dia de falarmos das atividades do PROCON aqui na cidade de Rio Claro. Boa tarde, Sérgio Santoro. Obrigado pela presença aqui. Você pode fazer a pergunta para o Sérgio ligando aqui na TV Claré no 2111 7000. Sérgio, vamos começar aqui falando da operação feita nas padarias, Qual o balanço desse trabalho do PROCON lá? Olha, primeiro foi muito educativo esse trabalho do PROCON. Foram 88 padarias, panificadoras, supermercado, e a gente acabou optando por não multar ninguém no primeiro momento. Por quê? Porque o importante é o consumidor, Paulo. O consumidor tem que ter o seu direito respeitado. Então, nós demos 72 horas para adequação e a partir de... Estamos conferindo agora num retorno essa semana para ver se está sendo cumprido. E aí não tem mais perdão, Se não cumprir,
aí tem multa. Aí já é reincidência. Mas o balanço foi muito positivo. Muito falta de preços, o principal problema? Olha, tinha de tudo, tá? Diferença de preço do pão, falta de preço, falta de identificação, muito produto vencido. Foram 5 padarias que tinham, 6 padarias, produtos vencidos. Isso é muito comum em padaria, porque é diferente no supermercado que tem aquele repositor que está sempre acompanhando. Aí o consumidor não pode ser prejudicado, né? Por isso que essa opção nossa de aperfeiçoamento em favor do consumidor foi de não multar ninguém no primeiro momento. A gente transformou numa orientação e numa coisa mais preventiva e orientativa. No caso, por exemplo, o preço no supermercado, acho que o consumidor está até mais acostumado com essa questão de bater o olho no preço. Na padaria, isso nem sempre está exposto. Se é gôndola, eu acho que não tem nem o que discutir. Mas e no cardápio? Como é que faz? A padaria pode colocar isso no cardápio? Isso tem que estar exposto em outro local? Não, tem que estar exposto. Preço é preço, seja supermercado, padaria, vitrine, boteco, bar, tem que estar o preço lá. Você pega uma vitrine de bar, não tem salgadinhos, tem que estar o preço do salgadinho lá. O consumidor não tem obrigação de perguntar preço para ninguém, não. É igual loja, vitrine de loja. O PROCON trata isso como vitrine, não tem como. O preço tem que estar lá. Agora a gente tem uma pergunta de uma telespectadora, a Vandréia, do Parque Universitário. Ela disse que alugou uma cadeira de rodas, aí já mudamos um pouquinho de assunto, né? E outra de banho, há 4 dias. Mas não precisou usar uma das cadeiras, que é de rodas, e foi devolver. Só que a empresa disse que alugou, tem um contrato e não quis aceitar a devolução antes do final. A empresa pode fazer isso? A empresa pode, a empresa está certo, vale o que está escrito no contrato. Uma vez que você fez o aluguel, assinou um documento dizendo, olha, as normas são essas, não adianta, aí é uma negociação, mas a empresa está certa nesse sentido. Que ela já dispôs do equipamento, deixou de alugar para outro, entendeu? Então, obviamente que é um comerciante, né? E há uma regra pré-estabelecida que foi assinada. No caso, outra pergunta aqui, questão do supermercado, para abordar o cliente na saída, depois que ele passou pelo caixa para conferir os itens que estão na sacola, se todos foram pagos. O supermercado, o estabelecimento, seja outro estabelecimento, pode fazer isso? Não pode. Aliás, esse caso, eu estava viajando na semana passada e eu voltei segunda-feira. Foi a primeira coisa que chegou na minha mão, foi esse caso lá no PROCON. Isso é constrangimento ilegal, isso é contra a lei, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Você só pode ser revistado se há uma suspeita de furto, se há alguma coisa e por autoridade competente e, detalhe, tem que pedir. Posso lhe revistar, porque a minha segurança detectou alguma coisa estranha. Justificar. Aleatoriamente não pode. Isso cabe processo, inclusive, de danos morais, Paulo. E o que é, no caso, a autoridade competente? Polícia ou, por exemplo, um segurança do estabelecimento? Não, segurança do estabelecimento é uma autoridade competente naquele instante, mas com justificativo. A importância é assim, olha, a minha câmera, o meu segurança detectou, então eu tenho que fazer isso. Agora, eu não posso ter 10 pessoas, escolher 9, vou te revistar. Espera aí, cada um tem que cuidar da segurança dentro das normas legais. Então, aí vira constrangimento, aí vira um crime contra o consumidor. E, Sérgio, e a pessoa que passou por isso, né? O que ela tem que fazer? Vai no PROCON, um registro, o PROCON vai instaurar um processo, vai buscar o direito e vai buscar o ressarcimento, inclusive de danos morais. Isso não pode, isso é contra a lei, ninguém pode ser submetido a vexame, a nenhum tipo de constrangimento. Aliás, eu queria dizer, Paulo, que nesse caso específico, que já chegou na minha mão, o PROCON está tomando providências, já determinei, inclusive, uma fiscalização nesse grande supermercado, viu? Isso não pode continuar. Nós não vamos permitir esse tipo de coisa contra o cidadão aqui na cidade de Rio Claro. Outra prática não tão comum, às vezes a gente vê em grandes lojas de departamento, mas por enquanto aqui não está tão comum. Essa questão da loja lacrar, você entra com uma sacola de compras de outro estabelecimento e a loja vem e passa um lacre, né, para que você possa entrar com sacolas de outra compra no estabelecimento. Elas podem fazer isso, é um direito do comércio, ou eles teriam que disponibilizar aqueles guarda-volume
para a pessoa colocar e fechar e ficar com a chave? O ideal seria o guarda-volumes, Paulo, mas a lei permite que se faça isso por uma questão de segurança. Então está dentro das normas, está dentro da lei, tá? Então, no caso, o consumidor não precisa se sentir ofendido. Nesse caso, não. Confiando de mim, achando que eu vou pegar alguma coisa. Nesse caso não. Você viu a diferença, né? Da revista e da questão da norma de segurança. Todo estabelecimento, você que está me vendo, ele tem que ter normas próprias de segurança, mas tem que ser dentro de limites. Não pode ultrapassar limites e submeter o consumidor a constrangimento. Esse é o grande resumo. Sérgio Santoro, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui ao consumidor. Sempre às ordens, eu volto na quarta-feira que vem, mais com o Alô Procon. Até lá. Obrigado. À tarde desta quarta-feira pode ocorrer pancadas de chuva à tarde, máxima de 31 e mínima de 17 graus. Na quinta-feira, o tempo deve permanecer nublado com pancadas de chuva, máxima de 30 e mínima de 22 graus. E na sexta-feira, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas, máxima de 26 e mínima de 15 graus.